Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, esse é o vídeo que nós iremos dar início para o nosso segundo bimestre, né? Nossa segunda parte aí para a nossa segunda avaliação, tá? Seja lá como vocês quiserem entender, né? Que a gente vai fazer início aqui para os assuntos referentes a nosso segundo bimestre, vamos colocar assim, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo e hoje nós vamos dar início, né, desde o ponto onde nós paramos antes da primeira avaliação, nós vamos justamente nesse ponto dar continuidade hoje. Vamos lá? Vamos lá, a gente vai dar continuidade. Então, ainda nós estamos aqui na região da Mesopotâmia, tá? Essa região aí que ficava entre os rios Tigres e Eufrates. E essa região ela foi dominada por muitos povos na antiguidade, tá? Na cidade de Ur, por exemplo, como a gente viu, se destacou, entre outras, né, uma resistência aos Gutis, que foi contribuindo para a derrocada dos Acádios, né, que eram povos que já estavam lá. Esses acádios eles foram enfraquecendo. Mas por quê? Porque tinha inúmeras, não só com os acádios, mas tinha inúmeras batalhas entre os povos que lá viviam, né? Entre as comunidades, as sociedades que viviam lá. E todo esse processo de instabilidade, de conflito, de guerra, promoveu uma grande descentralização do poder. Os caras ficavam muito desorganizados e isso enfraquecia, tá? Então, acabou que a Mesopotâmia ela ficou dividida em cidades-estados justamente porque esses povos não entendiam, né? E aí, justamente por elas ficarem divididas, e lembra daquele ditado, a união faz a força, justamente por elas não serem unidas, acabou que elas ficaram mais fracas e isso aí vai favorecer a invasão de outros povos, que no caso aí foram os amoritas. Bem, como eu disse, então ocorreu aí, né, a invasão dos amoritas. Isso tudo está na página 77, tá? Vocês podem ver nesses dois primeiros parágrafos aí. Então, ocorreu a invasão dos amoritas, né? Os amoritas eram povos de origem semita, tá? E eles vinham do deserto da Síria, né? Eles eram árabes também. Então, até que eles fundaram a cidade de Babilônia, que era próxima à atual cidade de Bagdá, hoje, né, Bagdá, ali no Iraque. Bem, mais ou menos assim, por quase 200 anos, os amoritas, que agora eram conhecidos como babilônios, né, eles viveram um período aí de instabilidade interna, né, com outras cidades-estado, principalmente é, com Ur e Uruk, além de combater a invasão, né, de outros povos que apareciam por lá, que geralmente vinham do planalto do Irã e do Oriente Médio como um todo. Essa situação mudou com a chegada ao poder do sexto rei da primeira dinastia mesopotâmica, que era o rei Hammurabi. Bem, o rei Hammurabi aí foi um dos reis assim que mais se destacaram do período babilônico, né? Ele fez assim que esse período do seu reinado fosse um dos mais bem-sucedidos, né, da história da Mesopotâmia, porque ele centralizou todas as decisões, né, a respeito do reino nas mãos dele. E ele tinha um exército que era bem organizado e leal a ele, né? Então ele conseguiu aí estabilizar a Babilônia, fortalecê-la, né? Juntamente aí dentro com a ajuda do seu exército. Outra característica, né, que foi muito marcante, vocês podem estar observando aí na página 78, no terceiro parágrafo, uma característica muito marcante do rei Hammurabi foi uma criação de um código de leis que regia o comportamento das pessoas, né, dentro de uma conduta ética e moral ali do povo babilônico. E o código de lei dele era baseado na lei de Talião. É uma lei que tem até um ditado que diz assim, olho por olho, dente por dente, né? E esse conjunto de leis ficou conhecido como Código Hammurabi. O que quer dizer esse olho por olho, dente por dente? Quer dizer, aquilo que você faz, você vai pagar na mesma proporção, né? Aquele ato ilícito, aquele algo errado que você faz, você vai pagar, né, numa proporção parecida. Então, por exemplo, o livro coloca aí algumas para vocês. Se, por exemplo, alguém roubar, teria as mãos cortadas. Se uma mulher traísse o marido, ela e o amante teriam a pena de morte, né? Eles seriam amarrados aí pelos pés e jogados dentro de um rio. A mesma coisa não valeria se fosse, no caso, o homem que traísse a sua esposa. Ah, professor, mas por que isso acontece? Porque nós temos toda uma questão misógina, né, de inferioridade da mulher. Isso aí foi construído por anos e anos em várias sociedades do mundo, infelizmente.
Outra coisa, se um arquiteto, por exemplo, ele construísse uma moradia e ela porventura viesse cair e matar a pessoa que morava lá, esse arquiteto seria condenado à morte. Entendem que é na mesma proporção, né? Você tem ali o código que tudo que você faz, você vai pagar na mesma proporção que você do seu erro, ok? Então, após a morte do rei Hammurabi, né, esse grande rei aí do Império Babilônico, a Babilônia começou a se enfraquecer, né? As cidades-estados tornaram-se novamente autônomas, ou seja, porque com o governo do rei Hammurabi ele juntou, né, todos esses povos que viviam ali. Então, após a morte dele, as cidades voltaram a se dividir, né? E voltaram a entrar em conflito. Olha só, o cara ali, período que ele se esteve ali no poder, né, que ele se manteve ali no poder, essas cidades que viviam ao redor do rio, elas até então se juntaram, ficaram mais fortes e ali sob a administração dele. Após a sua morte, acabou que tudo foi enfraquecendo, né? Elas se dividiram e foram enfraquecendo. E aí os assírios eram povos que já viviam ali nas as margens do rio Tigre, né? E aí eles acabaram o quê? Dominando a Mesopotâmia. Pois eles possuíam, né, um exército forte aí, tá? Eles usavam carros de guerra, que é tipo aquelas bigas romanas. Eles tinham lanceiros também muito bem treinados, assim como seus arqueiros. Lanceiros, para quem não sabe, aqueles caras que são habilidosos com lança, né? Eles conseguem lançar ela e atingir o inimigo. Tem uma boa pontaria aí, assim como os arqueiros. Os assírios, eles tinham uma conduta política muito temida, né? Porque eles davam um tratamento a seus derrotados de guerra muito impiedoso. Eles não poupavam mulheres, crianças, pessoas idosas, né? Costumavam matar as pessoas dilacerando seus corpos justamente para servir de exemplo para que os outros não tentassem nenhuma rebelião e obedecessem eles. Então eles eram extremamente bárbaros, né? E muito violentos, tá? Tem mais comentários aí na página 79 do livro de vocês, no segundo parágrafo. Inclusive, se vocês quiserem grifar, eu recomendo, tá bom? Então, gente, como eu disse para vocês, os assírios, eles formavam um exército muito forte, né? Mesmo assim, eles não eram invencíveis. E aí outros povos chamados caldeus conseguiram derrotar eles. Como? Bem, usando as próprias armas dos assírios, né? Eles observavam as estratégias dele, né? A forma como eles batalhavam e eles começaram a utilizar também. Foi assim que os caldeus aprenderam muito das técnicas dos assírios e conseguiu vencê-los, tá? Então, essa aí foi a forma que eles acabaram dominando a Mesopotâmia. Bem, com os caldeus que dominaram tudo, houve um novo período aí de estabilidade, né, de tranquilidade aí na Mesopotâmia, principalmente dentro do governo do rei Nabucodonosor, tá? Que promoveu grandes construções aí em um período de estabilidade política dentro da Babilônia. Inclusive, ele reconstruiu a Babilônia, enfatizando aí entre as suas obras, o que ficou marcada aí na história do mundo antigo, foi o Jardim Suspenso, ou os Jardins Suspensos, né? Que era uma obra belíssima, não se tem ruínas ou fotos, né? Na verdade, só se tem relatos. Tanto que eu trouxe essa imagem aí para vocês, que ela é baseada nos relatos que as pessoas faziam, inclusive os gregos diziam que era algo nunca que eles nunca tinham visto antes, né? Uma construção que tinha verdadeiros jardins nas alturas com árvores e coisas do tipo, tá? Então ele fez outras coisas como dinamizou o comércio, né? Consolidou o processo de expansão, inclusive estendendo a Babilônia ao reino de Judá e da Palestina, tá? Então o rei Nabucodonosor aí fez uma grande administração e inclusive é um dos responsáveis aí pela construção dos famosos jardins suspensos. Bem, vamos falar sobre as relações econômicas na Mesopotâmia, na página 82, tá? Então, assim, eu queria que vocês dessem uma olhada aí nessa página. Logo no início, vamos fazer a leitura juntos, certo? Logo no início diz assim: a Mesopotâmia esteve sob o domínio de povos diferentes, mas que apresentavam características econômicas e sociais parecidas. Isso se deveu principalmente ao formato de organização política e econômica determinado e controlado pelo rei sacerdote. Por ser uma região que dependia dos rios e da fertilidade da terra, a economia era agrícola e as terras propriedades coletivas sob o controle do rei. Vocês podem até grifar essa parte aí, né? Então a economia era muito voltada para a agricultura, né? Ou seja, ela estava praticamente toda pautada na agricultura e justamente
por as terras pertencerem ao rei, né, que também era uma espécie de sacerdote, todos tinham seu papel muito bem determinado na sociedade, o que promovia aí uma não mobilidade social, ou seja, não havia mobilidade social dentro da Mesopotâmia, tá? Então, aí as características principais para nós pautarmos aí. Sobre a cultura e a religião dos mesopotâmicos, né, muitas sociedades da antiguidade, principalmente na parte oriental, a cultura e a ciência atendiam especificamente à religião e à economia, que estava voltada, como eu disse antes, né, para a agricultura. E isso era justamente por conta da necessidade do rei de consolidar ali essa autoridade. Na Mesopotâmia não foi diferente. As ciências, né, de destaque era a matemática e a astronomia. Já nas artes vão se destacar a literatura. Bem, os mesopotâmicos eles desenvolveram técnicas matemáticas aí, né? Principalmente porque eles buscavam estabelecer um controle sobre as cheias dos rios e tal, a quantidade de produtos, né? Então, com as medidas eles conseguiram calcular aí construções de diques, barragens, essas coisas. Foi na Mesopotâmia que surgiu, olha só, a álgebra, que vocês não vão conhecer, acredito eu aí, tá? Assim como uma divisão de círculo em 360 graus, né, aquele círculo perfeito. Também na astronomia, né, os mesopotâmicos se destacaram, aí eles criaram uma espécie de astrolábio, né, que era desenvolvido em argila e tinha o objetivo aí de identificar as estrelas, distinguir os astros, olha só, né, já estudava aí, né, o universo e tudo mais. Eles estudaram o movimento dos corpos celestes e desenvolveram um calendário que era baseado na Lua. Olha que interessante, nas fases da Lua. Na área da literatura, os mesopotâmicos usavam a sua escrita principalmente para narrar contos mitológicos, né? Uma das obras mais conhecidas aí é do mito do dilúvio, segundo o qual os deuses destinaram ao herói Huitzilopochtli a responsabilidade de criar uma arca e nela colocar um casal de cada espécie para que depois a terra secasse e pudessem repovoar o planeta, tá? Entre outros mitos aí criados dentro da Mesopotâmia. Outra também característica que nós podemos falar aí dos mesopotâmicos é a questão da arquitetura. Também era relacionada à religião, né? Tinha muito luxo, em especial os zigurates, que eram os templos religiosos, né, que visavam aproximar os seres humanos das divindades. Razão pela qual eram muito altos, né? Ou seja, para ficar o mais próximo possível dos deuses. Então hoje nós temos aí as ruínas é, que restaram desses povos da Mesopotâmia, que infelizmente estão sendo aí destruídas por povos extremistas, porque aquela região dos árabes ali, né, ela é uma região de muito conflito religioso e tal, acho que vocês já devem ter visto alguma coisa na televisão. Bem, por fim, vamos falar aí da religião deles, né? Algumas características que nós podemos colocar é que eles eram politeístas, né? Ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses, várias divindades. Essas divindades geralmente eram ligadas às forças da natureza, tá? Acreditavam também na vida após a morte, né? Acreditavam que existia um pós-morte aí. E eles praticavam magia. Ocus pocus. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né, de ter aprendido mais sobre os mesopotâmicos, a Babilônia, esses povos da antiguidade aí. É muito conflito, né, muita guerra, um querendo dominar o outro, mas é assim mesmo, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí o assunto, certo? E eu deixo para vocês como tarefa aí a atividade da página 81, tá? Quando nós retornarmos, eu irei fazer a resolução com vocês, olhar, verificar se tá tudo bonitinho, tá bom? Então façam aí a atividade da página 81. É isso, pessoal. Tchau. Cuidem.